E o Lima deve ser titular na final do Campeonato Carioca, uma volta meteórica, mudanças no time. Fluminense vai pra cima do Flamengo. Qual vai ser a história desse jogo? A gente vai falar disso aqui agora nesse vídeo do Raiz Tricolor. Seja bem-vindo, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Já se apronta aí com o teu celular, na tua cadeira, porque, meu amigo, a gente vai falar aqui agora de Fla-Flu. E você tem a oportunidade de deixar o seu like aqui embaixo e de se inscrever aqui no canal. Já estamos aí passando dos 256 mil inscritos e isso me faz muito feliz. O teu like, a tua inscrição ajudará bastante na divulgação do canal. Vamos lá, tá? A notícia é da galera do Lancenet, do Lance, né? O João Brandão foi quem colocou essa notícia. Eu vou botar aí na tela para vocês darem aquela olhada, né? Mano Menezes promove mudanças no Fluminense. Veja a provável escalação. Então ele está, novamente, aquela regrinha que eu sempre falo aqui. Portal confiável. Pô, quem não conhece o Lance é maluco, né? Nasceu ontem. Tá assinada a matéria? Tá. João Brandão, Janjão, né? Parceiro que tá sempre lá no Maracanã também, cobre o Fluminense, faz a cobertura. E a matéria está cravando. Veja a provável escalação, mas Mano Menezes promove mudanças no Fluminense. Obviamente que quando se trata de escalação, né, ninguém fala bem assim, Mano Menezes vai escalar, o time está escalado, porque o cara pode mudar de hoje para amanhã, mas as mudanças no time você pode gravar. Diz aqui, Mano Menezes deve promover mudanças na escalação na equipe. No segundo jogo, o time tricolor contará com mudanças nas duas laterais e com o retorno do Lima. Isso porque Samuel Xavier também deve voltar a ser titular. Além do Samuel Xavier, René, porque o Fuentes está lesionado, e o Lima ganhando a vaga do Kevin Serna. Diz aqui que na lateral esquerda ficou sem muitas opções, devido à lesão do Fuentes e à expulsão do Freitas. Lado direito, a entrada do Samuel Xavier é por opção dele, e a volta do Lima faz com que o Aras possa jogar na sua posição predileta. Vamos abrir o nosso mapa tático aqui agora? Vamos lá, está aí na tela. Essa aqui que está aí na tela não é a escalação que o Fluminense vai entrar amanhã, tá? É a escalação, perdão, é a escalação que o Fluminense entrou no último jogo. Só que aí tem que colocar aqui o Otávio ainda aqui no meio de campo, que é outro que acabou entrando também como titular, além do René já está aqui na lateral esquerda. Então o que eu fiz a mudança, tá? A mudança básica que o Mano Menezes poderia fazer para esse jogo era essa daí. Pegar o René e colocar ali pela esquerda, só no lugar do Fuentes e ponto, acabou. Mas não é só essa mudança que ele vai fazer. Eu já tinha apurado que, sendo só, o Mano Menezes já treinou isso algumas vezes, que sendo o René na lateral esquerda, o Ignacio iria para o banco e o Freitas seria titular como zagueiro pela esquerda, mas o Freitas foi expulso, injustamente, diga-se de passagem, e por isso a zaga vai ser Ignacio e Thiago Silva. Na lateral direita, então, sai o Guga, entra o Samuel Xavier. Informação também, tá? A questão da entrada do Samuel Xavier não é necessariamente pelo Guga jogar mal ou jogar bem, tá? A ótica do Mano Menezes é a seguinte: o Samuel Xavier é um lateral muito diferente do Guga. E os dois podem ser utilizados em determinadas situações. Um pode estar bem, outro pode estar mal, mas assim, a gente não discute a titularidade do Ignacio, se ele está bem ou está mal, com o Martinelli, se o Martinelli tá bem ou tá mal. Por quê? Porque um é zagueiro, outro é volante, não é? Exato. Samuel Xavier e Guga, os dois são laterais direitos. Mas o Mano Menezes enxerga utilidades diferentes em cada um deles. Quero entender melhor. Eu confesso que nessa apuração eu não conseguia detalhes, né, do que o Mano enxerga no Samuel Xavier, do que o Mano enxerga no Guga. Mas eu já vi muito mais vezes o Samuel Xavier fechando para terceiro zagueiro, assim, por mais que eu ache ele um lateral mais ofensivo, tá? Do que o Guga. Por outro lado, o Samuel Xavier ataca muito mais do que o Guga. O Guga tem sido um lateral muito meio termo, às vezes. Tem feito boas partidas, não foi muito bem no primeiro jogo da final, né? Não foi um destaque, nem nada disso. Fez um jogo mais burocrático, mas ainda assim me chama a atenção a troca. Dessa vez a troca faz mais sentido do que no jogo contra o Volta Redonda, no primeiro jogo da semifinal. Porque, de fato, vai mudar o sistema defensivo, vai entrar o René e tal. No meio de campo, outra mudança. O John Arias sai.
E esse John Arias que vai sair é muito crucial, porque quem tá saindo é o Kevin Serna. A galera sabe, o Kevin Serna é um dos jogadores mais peculiares que o Fluminense teve nos últimos anos. Porque ele, fisicamente, ele tem um físico invejável. Ninguém marca tanto quanto o Serna e Canóbio no Fluminense. Os dois laterais, assim, são importantíssimos pros dois lados. Só que eu parei pra rever o jogo. Às vezes eu tô narrando e não consigo rever jogos, tá? Ver ali, quando você tá narrando o jogo, você tá prestando atenção só no lance da bola. Quando você tá sentado vendo o jogo, você consegue parar, olhar, analisar. E eu não, eu tenho que pensar na palavra que eu vou falar logo depois, né? Então eu perco um pouquinho de atenção. Então sempre que eu posso, eu revejo o jogo em casa. E esse eu parei pra rever e é impressionante o número de jogadas pelo lado direito, principalmente no primeiro tempo, né? No segundo tempo ele dá uma sumida, que o Serna desperdiça. Muito cruzamento errado, bola errada, tentativa errada. O Germancano passou pelo menos 3 ou 4 vezes dentro da área. Em uma foi o Fuentes, que tocou atrás, o Germancano tentou correr e escorregou. Mas nas outras, o Serna teve oportunidade de linha de fundo e não conseguiu produzir jogadas na linha de fundo. Ele teve essa profundidade, teve o espaço em cima do Alexandro, teve a bola por ali e a jogada não saiu. Então, acredito que o Mano Menezes vai abrir mão, já que a exigência na marcação do lado direito não foi tão alta, porque o Alexandro não avançou tanto, como, por exemplo, no primeiro jogo, o Ayrton Lucas avançou tanto para cima do Riquelme Felipe, e acabou sendo um problema de marcação no Fluminense do lado esquerdo. E nem o Léo Pereira avançou, porque o Flamengo às vezes fazia aquele avanço do lateral esquerdo, e aí fazia o U aqui na frente da área do Fluminense, e o Léo Pereira com a bola daqui era uma alternativa extremamente perigosa, né? Principalmente quando tem o Bruno Henrique. Então isso não aconteceu no último jogo, porque o Alexandro não é um lateral que... é o lateral que só sobe na boa, isso é fato. Então não precisa ter a parte da marcação do Serna, de acompanhar o lateral, da velocidade, não tava tendo dobra. A gente viu essa dobra com Volta Redonda no jogo de volta. Acho que foi no jogo de volta, no início do jogo de volta, que é o quê? O atacante pelo lado esquerdo centraliza um pouco mais, puxa o lateral pra dentro. Então vamos botar aqui, tipo, o Arrascaeta não é esse perfil, tá? Mas vou fazer aqui do outro lado, pra vocês entenderem. O Luiz Araújo, vamos dizer que ele vai, pega aqui a bola no ataque e ele, pum, centraliza mais aqui. O Ignacio tá preocupado com Plata. Então o que o René tem que fazer? Centralizar também. Aí o Wesley vem, o lateral, e vem com a bola. O que acontece? Uma dobra. Ou o René dá o bote e o passe vem no Luiz Araújo, ou ele cerca e o Wesley tem espaço para cruzar. O que precisa fazer para não acontecer isso? Você prendeu o seu ponta, né? Ou um dos volantes, mas o Fluminense só tem 2, quando você joga com 3, né? A prender um dos pontas atrás da linha da bola. E aí você mata um espaço de contra-ataque. O risco do Flamengo fazer um negócio desse, por exemplo, é que um contra-ataque pode ter projeção, pode ser um erro de passe aqui no meio, que o Canóbio vai sair em velocidade antes do Wesley, o Wesley tem que girar. Então, há um risco em fazer esse tipo de jogada. E o Botafogo tentou fazer no jogo contra o Fluminense, do lado direito também, e naquele jogo em cima do Samuel Xavier, o Botafogo dobrou, agora eu vou lembrar quem eram os jogadores, mas o ponta fechava e o lateral passava, e isso ficou durante pelo menos uns 30 minutos assim. Contra o Volta Redonda, o Fluminense já foi um pouco mais rápido ali na obtenção da resolução da situação. Óbvio, Volta Redonda é um pouco mais frágil. Então isso não vai acontecer do lado direito, a não ser que o Alexandre se exponha muito. E o Alexandre não tem físico, e o Flamengo não tem um estilo de quem, num erro na frente, tenha proteção nas costas. Então não é uma preocupação grande do Fluminense a marcação do lado direito do ponta. Óbvio, o Arias tem que voltar, não é que ele tá livre de marcar, mas essa troca do Serna pelo Arias na ponta, além de a gente ter o melhor Arias, também faz com que a gente passe a ter um jogador que vai ter... as valências positivas dele vão ser mais úteis para esse jogo. Aí você tem aqui no meio o Otávio, que no primeiro jogo, eu acho que deu uma sentida. Eu fui rever o jogo... Tem uns 2 ou 3 momentos que o Otávio, de fato, chega no combate. Achei o Flamengo bem fisicamente, quando eu revi o jogo. Inclusive, de repente, até crio um quadro disso aqui no dia seguinte, eu fazer um vídeo só sobre questões de jogo. Eu preciso arrumar um jeito de ver todos os jogos, de ter gravado todos os jogos. Pra, tipo assim, ver o que eu não vi na hora, né? E aí, cara, Otávio e Martinelli, vários momentos. O Martinelli não fez um bom jogo porque ficou sobrecarregado em vários momentos, tá? Tem pelo menos uns 2 ou 3 lances, tem um lance de 3 carrinhos seguidos do Martinelli, que assim, é ele disputando fisicamente com o jogador do Flamengo e não dando certo.
Então acho que o Otávio também prejudicou um pouco a partida do Martinelli, e o Martinelli ainda errou sozinho também. Então acho que a volância do Fluminense acabou perdendo, por isso o Mano coloca o Hércules, e aí logo depois ele percebe que colocando o Hércules, ele perdeu a profundidade toda. E aí ele volta com a mudança também, tirando o Otávio, botando o Martinelli primeiro volante, enfim, e colocando o time um pouco mais pra frente. Bem, o outro que vai jogar aqui no meio é o Lima. O Mano Menezes já disse várias e várias vezes que o jogador que melhor faz a função, e ele tá falando isso há um tempão, tá? Desde o início do ano. Eu fui rever entrevistas e ele fala, por exemplo, na entrevista já quando o jogo contra o Boa Vista, que é o Lima. O Mano Menezes, eu achava que o Lima ia ser escanteado esse ano, mas ele acredita muito no Lima, tá? Então, o Lima será titular, Canóbio na ponta, Arias, Germancano. A gente vai ver por várias vezes o Lima dando combate lá em cima na defesa do Flamengo. O Flamengo tem uma saída de bola muito boa. A galera que fica comparando com o Fernando Diniz, né? Falando, sai tocando com o goleiro. Tem ali alguma coisa disso, né? De semelhança. O fato do goleiro jogar com o pé, que nem todos os treinadores fazem. O fato de você ter essa troca de passe arriscada ali atrás. E que quanto mais arriscada é a troca de passes, mais faz o time adversário. Isso aconteceu algumas vezes. Bola no goleiro. O goleiro parece que perdeu a bola. O Canóbio pressiona ele. Quando vem essa pressão que parece que você vai roubar a bola, os jogadores do Fluminense todos se programam pra roubar a bola. Então eles correm já de uma maneira pra receber. Quando o Flamengo, a gente passou isso muito no Diniz, quando o Flamengo quase perde a bola e o Rossi consegue dar um passe normal e o Flamengo recupera o controle, o Fluminense tá todo desorganizado. Então essa pressão de subida de marcação tem que ser feita por gente que saiba marcar. Tem que ser feita. E saber marcar não é correr só. Saber marcar também é ter noção da hora de dar o bote, de saber subir, de estar na segunda linha. Então vai ser um risco. Esse jogo vai ser muito difícil pro Fluminense, gente. Inclusive se a gente golear. Porque tem isso também, né? Às vezes, o negócio foi fácil, ó, goleada. Não. Às vezes foi extremamente difícil. Só que o time estava muito bem, extremamente concentrado e goleou. Esse jogo contra o Flamengo, ele tem todo... Quando você olha antes da partida, todas as situações convergem para um favoritismo do Flamengo. Isso é um fato. Agora, os flamenguistas estão falando muito, de uma maneira muito arrogante, que o Felipe Luiz não é Vitor Pereira, como se 2023 só o Vitor Pereira estivesse em campo. Não é. Né? Convenhamos. Né? O Vitor Pereira. Aí você vai ver lá e, uma troca de passe no meio de campo, os jogadores do Flamengo estão assim, perdidos. É um massacre. Você olha na cara dos jogadores do Flamengo, os caras estão assustados. Então, né? E tem jogador que tava aí que tava lá. Né? Quem viu o Arrascaeta em campo no primeiro jogo, a não ser naquela finalização que ele deu travada no lance do gol. Então tem jogador que sente. E a gente viu isso na reta final do jogo passado também. Vou falar mais disso no pré-jogo. Tem jogador do Flamengo que... eu falei isso, né, na análise também do jogo. Que é o Flamengo, na análise antes do jogo de ida. O Flamengo tá tão acostumado a estar na frente do placar, e sim, com méritos, porque é um time muito forte, um time que controla muito o jogo e que tem muita qualidade. Eu não tiro esse ponto. Mas o Flamengo tá tão acostumado a estar na frente do placar que e ter o controle do jogo que quando perde, meu amigo, ele perde o controle. Vou usar aqui uma analogia porque a outra deu certo, então eu me empolguei e essa provavelmente vocês não vão entender muito bem. Mas quando eu viajo, eu às vezes viajo e alugo carro, eu faço o mesmo caminho, né, do hotel para, sei lá, pro hotel do Fluminense, fiz algumas vezes. Se tirar o meu GPS, eu sei ir embora por aquele caminho. E eu tô tão acostumado com ele que a hora que fechar uma rua, eu entro em desespero. A analogia foi ruim essa, mas acho que deu pra entender. O Flamengo tá tão acostumado com o conforto que ele relaxa, desliga o GPS e já sei o caminho. A hora que veio uma pressão na reta final do jogo passado, a hora que veio uma pressão, igual foi aqueles últimos 5, 6 minutos do Fluminense, que depois o Fuentes se lesiona, o Fluminense fica com a menos e desiste da pressão, acho que corretamente, não podia correr o risco de tomar o terceiro. O Flamengo entrou em pane, o time deu uma travada. O Fluminense tem que saber utilizar isso, tem que saber apelar pra isso. E pra fazer isso, vai precisar estar na frente do placar. Como eu falei, todos os cenários nesse momento convergem pro Flamengo. O Flamengo tem a vantagem, os desfalques do Flamengo seguem sendo os mesmos, talvez o Bruno Henrique volte, mas Michael, Cebolinha, etc., não voltam. Então já é o mesmo time, o time do Flamengo é bom, tem qualidade,
pô, os caras estão em alta, o treinador tá com muita moral, tem muita moral do elenco, o time fisicamente parece bem, inteiro dentro dos jogos, tem a vantagem no placar e a vantagem no jogo da torcida também, vai ter muito mais rubro-negros dessa vez do que tricolores. Então, esses dados, todos eles apontam para a vantagem do Flamengo. Mas o Fluminense precisa estar na concentração máxima, porque o jogo é difícil, porque basta quebrar uma dessas vantagens. 1-0 rápido. A gente viu o que foi o confronto contra o Vasco, que era muito inferior ao Fluminense. O Vasco faz um gol numa bola aérea, que é um erro do Flamengo constante. Faz 1-0, o Flamengo dá uma pane até voltar a controlar o jogo. E aí o Vasco não soube aproveitar aquele momento. Mas demora. Tem uns 10 minutos ali onde o jogo fica perigoso para a equipe do Flamengo. Depois eles controlam o jogo, tem um gol, né, enfim, melhor não comentar ali sobre o impedimento. E depois que o Flamengo já retomou com o gol de empate, né, ele continuava se classificando mesmo com 1-0, agora com 1-0 iria para os pênaltis, o Flamengo já tem o controle do jogo. Então, enfim, é para ficar de olho nisso. Novamente, é uma análise tática, mas é uma análise também mental do que pode ser o Fla-Flu de amanhã. Beleza? A provável escalação do Flamengo é essa, não vi saindo nenhuma outra. Se sair, eu falo amanhã no pré-jogo. Tamo junto, tá? Até a próxima. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Valeu!